começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje 2 deputados estaduais da bancada do PT. Eu falo de André Ceciliano. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Zeidan. E deputada Zeidan. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os amigos e telespectadores. É um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder, para essa conversa tão importante, espero, para a sociedade fluminense. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados do PT, André Ceciliano e deputada Zeidan. Eu quero começar a nossa conversa falando sobre a crise no Rio de Janeiro, que se arrasta há muito tempo. O governo do Estado, quase um ano, 9 meses, na negociação da adesão ao regime de recuperação fiscal. Agora há cerca de um mês e pouco foi feita a adesão, mas agora não veio empréstimo ainda. Há uma liminar cancelando o leilão, enfim. Há um imbróglio que não resulta na solução final, que é a liberação do dinheiro para o pagamento dos servidores. Os servidores estão num verdadeiro calvário. Há servidores há 3 meses sem receber, outros há 2 meses sem receber. Há muitas justificativas de natureza técnica aqui, acolá, mas o fato concreto é que não sai esse dinheiro. Ou seja, desde que se começou a pensar nisso há um ano atrás, até agora, há uma evolução, mas não chegamos ao fato concreto, que é a liberação do dinheiro para que os salários sejam colocados em dia. Deputado André Ceciliano, o que está faltando, deputado? Ricardo, no início do ano, janeiro, fevereiro, a previsão do governo era pagar somente 7 folhas de 14, porque tem o 13º e tem férias. O governo conseguiu um acordo, primeiro por liminar, depois um acordo, não bloqueasse as receitas. Então, o Estado teve até o início de abril para maio, em torno de 1.800 bilhões de reais bloqueados. A previsão total do ano era da ordem de 7.800 bilhões de reais. Então, com o fim do bloqueio, o Estado já ganhou um fôlego. Nós, na Assembleia Legislativa, já desde o ano passado, desde o final do ano de 2016, a gente vem votando coisas lá, melhorando a arrecadação, ampliando, mensagens duras no início desse ano, fevereiro, março, né? O ano não foi fácil, mas nós encaramos os desafios e fizemos a nossa parte. Ocorre que tem uma burocracia grande por parte do governo federal, por parte dos técnicos do Ministério da Fazenda, porque, a bem da verdade, se dependesse da vontade dos técnicos da Fazenda, o Estado do Rio de Janeiro não entraria não haveria nem um regime de recuperação fiscal. Não haveria nem um regime de recuperação fiscal. Então, o que a gente aguarda nas próximas horas é a confirmação do leilão. Eu tenho notícia que tem 3 consórcios interessados em participarem do leilão e dentro de 10 dias, no máximo 15 dias, que o Estado possa botar em dia a folha, os atrasados, não só aposentados e pensionistas, mas também as vantagens do setor da área de segurança. Deputada, falar exatamente sobre isso, sobre as universidades, especificamente sobre a UERJ. A situação da UERJ é preocupante. A universidade era a 8ª, 6ª universidade do Brasil e hoje está em frangalhos, enfim, vários cursos foram interrompidos, a situação é irregular. Quer dizer, como é que se pratica um crime contra a Universidade do Estado? Que tipo de solução, que tipo de socorro, deputado André Ceciliano, pode ser dado à UERJ? Eu queria saber depois também a posição da deputada Zeidan. A bem da verdade, a solução para o Estado inteiro. Essa questão do regime de recuperação fiscal não resolve todos os problemas do Estado do Rio de Janeiro. O Estado vai ganhar um fôlego nos próximos 3 anos. Mas o que atingiu fortemente o Estado foi a questão da crise internacional do preço do petróleo, a questão da Lava Jato, né? E a crise financeira, a crise econômica nacional. O Estado do Rio de Janeiro, que tem o seu PIB 32% do setor de petróleo, perde receita por conta da paralisação dos investimentos, da queda do preço do barril do petróleo, e a folha dos ativos em 2007 era da ordem de 7,8 bilhões. Sim, deputada, esse diagnóstico passa para 22 bilhões. Mas como se fazer alguma coisa específica para salvar essa universidade que é preciosa para o Rio de Janeiro? Vários ministros, várias, pessoas de reputação internacional se formaram na UERJ. A UERJ está acabando. Mesmo com a crise agora, a UERJ teve o melhor curso do Brasil na área de medicina. Mas fala-se na autonomia financeira da UERJ. Quer dizer, nós estamos apresentando, eu com outros deputados assinamos agora um projeto de lei
que é para incluir na lei orçamentária de 2018, né, os 2/10, né, o ERJ Que precisa daria ter autonomia financeira, como universidade. hoje o Ministério Público tem, o Tribunal de Justiça Mas tem. nós fizemos Porque um compromisso na votação da LDO para que a gente pudesse botar os duodécimos na LO para 2018. Agora, é o duodécimo para pagar custeio. É bom que se diga que não é para pagar folha. É para pagar o custeio de manutenção. Esse é o acordo que foi feito. Eu estava presidindo na ocasião, deputado Conte, deputado Albertassi, e a gente vai manter esse acordo. Mas pagando custeio já é um grande avanço, porque a universidade não tem limpeza, a universidade, Não tem enfim, nada. os laboratórios, as empresas que prestam serviço também não conseguem erro prestar, o material estratégico. também não há material para pesquisa, ou seja, isso já é um grande avanço. o erro estratégico da política no Estado é exatamente esse. As universidades, tanto a UERJ como a UENSO, como a UENF, elas poderiam estar abraçando, pegando esse projeto de desenvolvimento, usando seu capital científico, as suas pesquisas, e o Estado, com a ajuda da União, investindo nisso. Né? Hoje nós temos a UFRJ, lá em Maricá, eles estão apresentando um projeto lá que é para que se faça os recifes, né, no mar, para criar o esporte do surf. Ok, vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados do PT, André Siciliano e Zeidan. Vamos falar sobre uma declaração polêmica do ministro da Justiça, que essa semana disse que a segurança pública do Rio de Janeiro está contaminada pela participação de alguns comandantes de batalhões no crime organizado e também pela participação política, já que deputados continuam controlando batalhões, indicando comandantes, ou seja, há uma contaminação da política de segurança pública do Rio de Janeiro por conta dessa promiscuidade que haveria entre os comandantes de batalhão e o crime organizado e também por essas indicações políticas indevidas dentro dos batalhões. Deputado André Siciliano, como é que o senhor vê esse tipo de declaração e que tipo de informação o senhor tem a respeito disso? Em primeiro, lamentar uma declaração dessa vinda do ministro da Justiça, muito séria. Segundo, eu respeito muito o Torquato Jardim como advogado eleitoral e como advogado, e ele faz uma acusação séria. Nós, da Assembleia Legislativa, já fizemos um comunicado ao presidente da Câmara para que a gente possa ter mais detalhes em relação a essa fala do ministro. Agora, eu estou no meu 3º mandato de deputado estadual. Participei em 99 e 2000, por 2 anos, um pouco da Assembleia Legislativa. Agora, a notícia que nós temos, Ricardo, é que a partir de 2007, o governador Sérgio Cabral, com o secretário Beltrame, teve total liberdade de indicar batalhões e delegacias. Nunca, isso é o que a gente escuta até o dia de hoje na Assembleia, nenhum deputado indicou delegacias, que era comum antes de 2007, é bom que se diga isso. Era comum também deputados indicarem batalhão, é verdade. Era comum antes de 2007. A partir de 2007, nós nunca mais ouvimos isso na Assembleia. Essa fala do ministro nos surpreende. Agora, o fato é que a gente precisa do governo federal para combater a violência no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não produz droga, o Rio de Janeiro não produz armas, fuzis, e é fato. O Rio de Janeiro precisa da parceria. Então, o Rio de Janeiro agora também, os índices de violências que estão sendo demonstrados no Brasil inteiro, o Rio de Janeiro não é o mais violento, pelos números que estão sendo mostrados. Então, a gente não podemos confrontar o governo federal, principalmente o ministro da Justiça. É fundamental que a gente possa ter parcerias e que a gente apure. A Assembleia quer apurar. Se há indicações políticas, né? E se há comandantes envolvidos com tráfico de droga, como o ministro da Justiça, o ministro também poderia agir, não esperar o governo também agir. Da deputada Zeidan, a senhora acha que o ministro deveria apresentar mais dados sobre isso? Quer dizer, ele fez um comentário genérico, ele não desceu a detalhes. A senhora acha que ele deveria ser mais específico para mostrar mais específico o que realmente e está apresentar acontecendo? fatos, dados, porque eu desconheço isso. No meu primeiro mandato, né, e eu nunca vi nenhuma indicação, não passei por esse período. E o que nós temos hoje, de fato, na segurança, eu respeito o comando da Polícia Militar, respeito hoje também a Polícia Civil, são tentativas paliativas, né, de combate à violência. Né? Como disse o deputado André, nós precisamos sim da ajuda do governo federal
porque as UPPs foram uma política que nós vimos hoje, que não deram certo, né? E vice-versa. Pois E Leste, policiais Jorge despreparando, assassinando também jovens de comunidade. Então, aqui nesse programa defendeu o fim das UPPs, dizendo que nesse momento, já que não houve, as UPPs perderam a finalidade, que esses homens das UPPs deveriam voltar para os batalhões para reforçar o policiamento de rua. A senhora concorda? Sim, porque há um deslocamento dos efetivos. A Baixada Fluminense carece de efetivo suficiente para cuidar da Baixada, né? O interior carece desse efetivo. Então, nós temos um deslocamento, por exemplo, de policiais que vêm do interior para dar suporte à Zona Sul. Ricardo, o fato é que a gente precisava fazer alguma coisa naquele momento nas comunidades. A política, no primeiro momento, foi acertada, mas entrou a polícia, mas não entraram os serviços da área social, educação, saúde. Sociais não seguiu juntamente com a política de segurança. O fato é que nós hoje temos 154 habitantes para um policial no Leblon e temos 2.000 habitantes para um policial na Baixada Fluminense. A violência, nós sempre tivemos violência na Baixada Fluminense. O senhor concorda, então, que tem que ser que fazer alguma coisa. esse projeto de UPP e tem que ser deslocado esse efetivo para os batalhões, para reforçar o policiamento dos batalhões, porque as UPPs perderam a finalidade desse momento. Tem comunidades de 60, 70 mil habitantes com 800 policiais. Tem batalhão na Baixada com 300. De novo na tecla. Política de segurança se faz paralelo ao projeto social, à política de desenvolvimento. Nós precisamos melhorar a condição das nossas famílias no estado do Rio. As pessoas precisam ter renda, gerar trabalho. E aí que entra a Petrobras. O petróleo, o potencial econômico do estado do Rio de Janeiro é muito grande, né? Nós temos a produção do petróleo e a Petrobras tem que olhar, tem que ter esse olhar, junto com o governo do estado e junto com a União. Deputada Zeidan, falar em segurança pública, a senhora fez um projeto e tem batalhado, escreveu alguns artigos para que as favelas sejam incluídas no roteiro turístico do Rio de Janeiro, já que inclusive não faziam nem parte dos catálogos da Rio Tour. Muito bem, mas isso não é temerário, deputada? Há poucos dias uma turista espanhola foi morta na Rocinha quando visitava a Rocinha. Quer dizer, como se estimular esse tipo de turismo com a segurança pública dessa maneira, deputado? Com a integração do morador da favela com o trabalho turístico no estado. Vou fazer um rápido intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta para o deputado André Siciliano. A Petrobras tem sido, enfim, uma empresa parceira do Rio de Janeiro ou tem sido madrasta do Rio de Janeiro? O senhor tem feito críticas à Petrobras de maneira bastante frequente. Eu queria que o senhor explicasse melhor por que razão o senhor está criticando tanto a principal estatal brasileira. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Falei no bloco anterior sobre a Petrobras. Você tem dito que a Petrobras tem sido um pouco madrasta do Rio, não parceira do Rio, não, enfim, não dá o retorno que o Rio merece dessa principal estatal brasileira. Eu queria que você explicasse melhor por que razão a Petrobras tem sido madrasta do Rio. Ricardo, vamos analisar o último leilão do pré-sal. Teve um campo, Sapinho A, que a Petrobras, juntamente com a Repsol e com a Shell, deu um lance. O lance inicial fixado pelo governo era da ordem um pouquinho mais de 10% de óleo, de 80% do óleo prospectado para o governo. Então a Petrobras vai oferecer ao governo, no último leilão, em um único campo, 80% do óleo. A Petrobras tem hoje mais de 7 bilhões de reais de disputa com o Estado do Rio de Janeiro, na questão tributária de pagamento de impostos. Ou seja, a Petrobras recorre a artifícios para não pagar tributos ao Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras tem mais de 300 tributaristas estudando, pensando como pagar menos impostos. Como pagar menos impostos ao Rio de Janeiro. Isso é realmente mas uma também situação... a gente tem que fazer uma crítica também à questão da ANP, né? A ANP faz uma rodada agora, a segunda rodada do pré-sal, né? Onde foi um sucesso. Segundo o próprio presidente da Petrobras e o presidente da ANP, o governo federal vai arrecadar mais de 600 bilhões de reais em 30 anos. 600 bilhões de reais são 10 anos da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Aí nós temos que pensar, por exemplo, a Petrobras se creditou no ano 2014, né, falando de convênios, de leis de incentivos, de decretos do Estado do Rio de Janeiro, de mais de 1 bilhão e 400 só no ano 2014. A Petrobras se utiliza desses convênios do Confaz, do Repetro, para pagar menos impostos. Tranquilo, sem problema. A Assembleia, no ano passado, em dezembro,
ela cancelou a participação do governo estadual no Repetro. Porque o CONFAZ, é o Conselho de Secretários da Fazenda, nós retiramos o Rio de Janeiro do Repetro. E aí é bom que a gente diga como é o Repetro e como foi pensado, Ricardo. O Repetro, com o fim do monopólio do ano de 1997, o governo federal cria a agência, a ANP, e cria também um incentivo para que as empresas pudessem vir ao Brasil para entrar no mercado de petróleo. Quando se pensou o Repetro, né, que ele tira todos os impostos federais e também do governo do estado, o ICMS, na cadeia de produção, de importação e exportação para equipamentos, né, o petróleo era $16 o barril. O petróleo hoje está em $60 o barril. E mais. Sim, tá. A Petrobras hoje, o óleo, nesse modelo novo, o óleo não é mais das empresas, é o óleo do governo. E sendo do governo, o governo não paga imposto de renda, FIS, não paga ICMS. Então, o Estado vai perder, e mais que isso. Além da questão do petróleo ser do governo, então da redução do conteúdo nacional, que em alguns casos está beirando 10% da nova exigência, o Estado também perde o emprego, então vai ficar só com ônus. Tá, mas o que seria na prática? Quer dizer, o senhor elencou aqui vários argumentos que mostram que a Petrobras está, enfim, tendo um faturamento muito grande e está pagando menos impostos. O que poderia ser feito na prática para a Petrobras mudar esse panorama, para a Petrobras ser parceira do Estado? Do ponto de vista concreto e objetivo, o que poderia ser feito? Tem uma questão em relação ao preço mínimo. Não só a Petrobras, mas todas as empresas que produzem petróleo no estado do Rio de Janeiro, eles têm uma empresa lá no exterior, que a empresa Petrobras vende para a Petrobras do Canadá. Vende pelo preço mínimo, não vende pelo preço de mercado. Só essa correção é mais de R$1 bilhão. Se vendesse pelo preço real, pagaria mais impostos. R$1 bilhão que o Estado deixa arrecadar por ano. Deputada Zeidan. Nós temos 2 pontos, né? O ICMS, temos que mudar isso aqui. A Petrobras, ela paga só no destino. Tem que começar a taxar o petróleo na origem, na fonte. Isso já é uma arrecadação muito grande para o Estado do Rio. É o que fala aqui o deputado André. Isso na Constituição se colocou a exceção. E essa política de compras que tem que ser modificada também dentro da Petrobras. A política de compras. Hoje a Petrobras compra navios estrangeiros. Quer dizer, a nossa produção naval ficou parada. E parar a nossa produção naval do conteúdo naval foi um desastre. São trabalhadores desempregados. Foi um desastre. Foi um desastre. Não, mas então tem a questão do preço mínimo, tem umas questões de nacionalização de plataformas, porque a Petrobras, de novo, tem no mínimo 300 consultores pensando como pagar menos impostos. E o Estado precisa que a Petrobras seja parceira, seja a mãe do Estado do Rio de Janeiro, não madrasta. Então nós, na Assembleia Legislativa, temos alguns projetos de leis votados e aprovados, sancionados. Por exemplo, o projeto que taxa a fiscalização do petróleo e gás, a produção do petróleo e gás, que é a taxa de fiscalização do petróleo e gás. Então vamos só falar do pré-sal. Foi um sucesso o leilão, mesmo que o lance de 6 bi e 100 milhões de reais não alcançou os 7 bi 300, 7 bi 400 pensado pelo governo. Porque aquilo é a questão do bônus fixo, mas a questão do percentual do petróleo sai de 10%, de 13% para 80%, sai de 23% para 67%. Então, foi um sucesso, tanto que o governo federal vai arrecadar, em 30 anos, mais de 600 bilhões de reais. O que a gente quer é que o Estado possa fazer a fiscalização. Como existe em Minas Gerais, no Pará, a taxa de fiscalização do minério. Está suspensa essa taxa de fiscalização, ela é constitucional, tem previsão na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Código Tributário Nacional. Então, essa taxa de fiscalização renderia quanto ao Estado? 2.500 milhões de reais ao ano. E para ela ser, digamos, implantada... Não, já foi votada, já foi aprovada, sancionada. A Confederação Nacional da Indústria entrou com um arguindo a inconstitucionalidade, outras empresas também entraram. Há uma discussão jurídica, o Estado deu uma bobeira, a lei conseguiram o mandado de segurança. Já, eu não tenho dúvida, o STF vai votar e a gente precisa fazer valer essa taxa de fiscalização, que é constitucional, tem previsão, tem o exemplo da taxa de fiscalização do minério em Minas Gerais, no Pará. Então, nós não temos dúvida que o Estado do Rio de Janeiro poderá vir cobrar essa taxa de fiscalização. Mas em relação ao que a Zeidan coloca, lá o ICMS, né, no destino do combustível, isso foi lá na Constituição de 88. O BNDES calculou em 5,8 bilhões, muito que é muito pouco, muito né? pouco. É muito pouco, o valor muito aquém do que se calculava. O presidente da LERJ disse, inclusive, que se o modelo anterior que ele defendia de
de concessão da distribuição de água da SEDAI, só na Barra da Tijuca daria para se ter 15 bilhões pelo potencial construtivo da Barra da Tijuca. Quer dizer, só em um agora local. esse modelo fixado, que está em andamento, infelizmente daria 5,9 bilhões, que é o valor que o BNDES calculou como o valor correto da SEDAI. Eu defendo Só como a deputada. aplicação no Guandu 2 se aplicou 3 bilhões Mas, Ricardo, esse valor foi o valor do balanço. da SEDAI. Da SEDAI do balanço. Então, o BNDES está estudando um modelo. Na verdade, o modelo pode ser como o presidente da LERJ propunha lá atrás, que é o de concessão de áreas, porque uma área vai subsidiar outra área. Porque nós temos dificuldades seríssimas. Na Baixada Fluminense, em Paracambi, município que eu fui prefeito, tem bairro que caiu uma vez a cada 10 dias. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. André Siciliano, nós estamos encerrando o programa, mas ainda falando de transporte, há uma proposta enfim, está se estudando, mas não avança, curiosamente, do Estado licitar as linhas de ônibus intermunicipais, que daria 2 bilhões ao Estado. Por que isso não avança, deputado? A última vez que nós conversamos sobre as possibilidades, fizemos até algumas reuniões na Assembleia Legislativa, na minha interinidade, e a gente trouxe o secretário Cristino Áureo, nós discutimos isso, e a informação que nos passaram é que o edital está no Tribunal de Contas. Essa é a informação que o governo passou. A gente espera, porque é fundamental não só a licitação das linhas intermunicipais, mas também a renovação da concessão da SEG, a questão da dívida ativa interna do Estado do Rio de Janeiro, que são possibilidades que o Estado possa arrecadar sem comprometer a arrecadação no futuro. A questão da dívida ativa é outra polêmica, fala na securitização, fala-se na cobrança, enfim, não se também define o modelo que vai ser aplicado para fazer daquilo, enfim, fonte de renda para o Estado efetiva. O que tem que ser feito é que agilizar a cobrança, ela já vem sendo feita, mas muito lentamente, porque a gente precisa, quer seja licitando para um banco ou securitizando, mas que ela seja acelerada, porque são mais de 60 bilhões, né, de passivo. Dizem que tem aí 20, 25 bilhões que você pode cobrar rapidamente, e a gente espera que o Estado possa, através da sua procuradoria, através de parceria com o TJ, ou mesmo securitizando, possa ter parte desses recursos mais urgentemente possível. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, deputada Zeidan. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado, deputado André Siciliano. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.